Boa tarde, queridos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva na tarde de hoje, para que possamos refletir sobre o capítulo 1 do livro Vidas Vazias, de Divaldo Franco. Meu nome é Sueli, sou trabalhadora na Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade e gostaria desde já agradecer a oportunidade de estar com vocês em vossos lares, neste momento de pandemia, em que não podemos nos encontrar presencialmente na casa espírita. Jesus, em seus ensinos, muitas vezes trouxe a parábola como forma de ilustração para a melhor compreensão da sua mensagem. Encontramos no Evangelho de Lucas a parábola do filho pródigo, que conta sobre um homem que tinha 2 filhos e em determinado dia o filho mais novo decidiu pedir ao pai parte da sua herança, pois não se sentia bem trabalhando na propriedade e gostaria de buscar em outras terras a realização que não encontrava ali. O pai, amoroso e bom, deu ao filho boa quantia em dinheiro, para que não passasse privações. Este jovem, então, ansioso, com seus sonhos no coração, saiu em busca da realização e da felicidade, que ali ele não sentia. Rapidamente gastou tudo o que tinha, em festas, bebidas, mulheres, viagens, bens materiais, que são passageiros e ilusórios e não deixam a felicidade e a paz. Então, com fome, foi buscar trabalho, recebendo uma oferta para tratar de porcos em uma propriedade. Ao alimentar os animais, a fome era tanta que sentiu vontade de comer a ração que daria aos porcos. Foi então que lembrou da casa do pai, onde a alimentação era farta, todos recebiam comida de boa qualidade, inclusive os empregados. Tinha uma boa cama, conforto de um lar, carinho do pai e do irmão. Nada lhe faltava. Então ele chorou, arrependido, mas trazendo do seu interior uma força, buscando em seu ser energias se recompor, e decidiu então voltar à casa paterna, pedir perdão ao pai, mesmo não sabendo se ele o receberia, e tentar uma nova oportunidade, nem que fosse de trabalho como empregado na propriedade do pai. Foi neste momento, após tomar essa decisão, que ele sentiu a sua consciência tranquila, uma paz, por uma decisão de algo que realmente agora ele sabia que era a sua vontade, que era o que ele queria. Aquela sensação de vazio foi desaparecendo aos poucos. Joana de Ângeles, em sua obra, nos diz que atualmente o avanço tecnológico, as pesquisas na área da ciência, proporcionam uma visão quase limitada sobre a existência do ser humano. As informações se multiplicam cada momento. O conhecimento é muito rápido e extremamente volumoso. Mas isso, muitas vezes, não é digerido de forma adequada. Eis que então surgem inquietações, insatisfações, frustrações de todas as ordens, medo, incerteza e um vazio existencial. Podemos perceber isso neste momento de pandemia, em que os noticiários
nos trazem informações que muitas vezes são distorcidas, não são reais. As mídias, a internet, têm uma gama de informações, fazendo com que muitas pessoas sintam esse medo, essa insegurança, a incerteza no futuro. Nos diz Joana que vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar, sem a consequência da harmonia interior, sem o enriquecimento espiritual. A aparência substitui a realidade. O importante não é o ser interior, porém o ego exaltado que provoca muitas vezes inveja nos grupos sociais. Nos diz ela, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, de certo modo foram perdidos o sentido existencial, o objetivo da vida, o foco transcendente da autorrealização. Em consequência disso, aumentam as patologias do comportamento, quando o álcool, a drogadição, o sexo desvairado passam a enlouquecer, causando depressão e muitas outras síndromes. O avanço na direção do abismo, na queda pelo suicídio, no abandono de si mesmo, tornou-se a vivência de muitos grupos de seres humanos. Nos diz Joana que tudo isso é em função do vazio existencial que se apodera do indivíduo, porque não encontra apoio no sentimento do amor, pois este vem desaparecendo pouco a pouco dos ensinos morais. Ela ainda nos traz no livro que uma vida sem sentido, sem uma decisão, sem um sentido bem delineado e que seja estimulador e doador de energias para a pessoa, esta vida torna-se apenas um fenômeno vegetativo e que deveria ser alterado para a dinâmica da autoconscientização. Vamos então analisar o que é a autoconscientização. A autoconscientização é quando a pessoa se torna consciente de sua essência divina, ou seja, das suas virtudes divinas. Podemos buscar no conhecimento da doutrina espírita, que analisa a vida do espírito sob dois aspectos distintos: como habitante do mundo espiritual e como habitante do mundo físico. O fato de um espírito encontrar-se encarnado, ou seja, ocupando o corpo físico por um certo período de tempo, representa apenas uma situação passageira. Somos viajantes neste mundo. Se nós compreendermos isso, que estamos aqui de passagem, nossas atitudes, nossas ações serão diferentes. Encontramos no livro dos Espíritos, na questão 132, em que Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E ao que os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição, para tornar os seres humanos melhores. O objetivo da reencarnação do espírito é o despertamento, o seu burilamento, nem que muitas vezes para isso aconteça o sofrimento, as dores. Mas se compreendermos que estas são necessárias para a perfeição, para o progresso moral do indivíduo, aceitaremos mais facilmente este sofrimento.
Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido, ele relata que os sobreviventes dos campos de concentração nazista, aqueles que conseguiram sair vitoriosos destes campos, eram os prisioneiros que tinham lá fora algo a esperar. Uma mulher, um filho, namorada, um trabalho que gostariam de concluir. Eles colocavam nisso toda a força e a vontade, e as dores se tornavam melhor. Ele nos diz que quando se sabe o objetivo da vida, quando se tem determinado um sentido para viver, o como se vive, não se torna algo difícil. Por esse motivo, conseguiram sobreviver, inclusive ele, nos campos de concentrações nazistas. E nesta obra de Joana, ela vem nos dizer que a estrutura social, que as famílias devem dispor de equipamentos morais e emocionais para dar sentido aos seus membros, especialmente no período de formação da sua personalidade. E ela diz ainda que encontrar sentido existencial é como manejá-lo. É uma razão rigorosa para viver e se tornar programa indispensável que deve ser oferecido à infância e à juventude. Então, as famílias devem encontrar, de qualquer forma, maneira de trazer a educação dos seus filhos, com objetivos bem sérios e estruturados, para que percebam a real importância da existência, que somos espíritos reencarnados em um corpo físico, para progredir e melhorar. E de que forma as famílias poderão fazer isso, senão pela evangelização? Trazer os ensinos de Jesus para os pequenos, desde bebês. É a importância que Joana de Ângeles nos diz. A evangelização, o cuidado com a criança e com o jovem. Apresentar Jesus como um irmão, como modelo e guia, como nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Que a criança aprenda desde pequena. Compreender que estamos neste mundo para amar, para nos dedicar a melhorar. Se esta possibilidade de evangelização acontecer para a criança desde a infância, com certeza os valores morais e espirituais serão desenvolvidos. E nos diz Joana que diante do imenso caos social que alcança larga fatia da existência humana, a doutrina de Jesus é a psicoterapia de urgência para preencher os espaços mentais e o tempo em reflexões profundas em torno do próprio sentido existencial. Quantas obras existem? Obras espíritas, obras que fazem com que possamos nos sentir melhor, mensagens que nos acalmam, que nos encaminham, nos auxiliam em momentos de dores. Podemos buscar, através da prece, da oração, da meditação, reflexões que nos acalmem em momentos de tristezas, em momentos que nos sentimos vazios. Outra orientação que nos traz a mentora Joana de Ângeles é que o interesse, o amor pelo próximo, auxilia-nos ao crescimento pessoal e à construção da nossa plenitude, ao mesmo tempo que contribui para a renovação dos nossos objetivos existenciais. O amor ao próximo. Mas como amar o próximo sem amarmos-nos?
sem aceitarmos nossas limitações, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas falhas. Precisamos, em primeiro lugar, olhar para nós, assim como fez aquele jovem da história do filho pródigo. Perceber nossos erros, reconhecer nossas limitações, nossas dificuldades. Entender que precisamos retomar o caminho. E como fez o jovem? Ir de encontro ao Pai. Não somente o Pai material, mas Deus, nosso Pai maior. Pois os bens materiais, sim, eles são importantes. As conquistas do mundo são importantes. Os títulos. Mas os bens espirituais é o que levaremos quando partirmos daqui. E como não sabemos qual a hora e o momento que partiremos, importante é fazermos desde cedo, desde criança, todos os dias, nos dedicarmos a nos aperfeiçoar. Aquele que foca apenas nos bens materiais, na materialidade, em satisfazer seus prazeres, sem dúvida, logo padecerá, pois as necessidades aparecerão, o vazio existencial vai aparecer. Os bens materiais são consumidos facilmente e rapidamente, como nos diz a parábola. Mas é preciso investir toda a nossa força e energia para a conquista dos bens espirituais, do nosso aperfeiçoamento moral. É preciso, muitas vezes, voltar, como fez o filho pródigo, retomar o nosso caminho, seguir Jesus, nosso divino modelo e guia, como nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Ao tomar a decisão de voltar, o jovem sentiu paz. E é isso que nós precisamos sentir, a paz interior, a certeza de que estamos no caminho certo, que estamos buscando nossa melhora e a nossa reforma íntima, através de nosso burilamento interior. Se isso muitas vezes nos causa dores, temos que entender que às vezes a dor se torna necessária para que possamos parar, repensar nossa caminhada e seguir novos rumos, com outras oportunidades, pois o Pai, amoroso, justo e bom, assim como o Pai da parábola, que recebeu o filho de volta, de braços abertos, Deus nos acolhe sempre. Precisamos buscá-lo, ir para junto do Pai. Por meio dessa parábola, Jesus também quer nos revelar isso, que Deus é nosso Pai amoroso e que não podemos nos afastar. Quantas vezes nos afastamos de Deus? Vamos para terras distantes, buscando outro sentido, buscando outro caminho para a nossa vida. Precisamos buscar estar mais próximos de Deus, através da prece, da oração sincera, de momentos de reflexão, momentos de boa leitura, assistir um bom filme. Nesse momento de pandemia, temos ótimas oportunidades de buscar nos conhecer, compreender o que nos falta, o que nós ainda temos que melhorar, quais são as nossas limitações, quais são as nossas dificuldades. E devemos saber que, independente dos erros, das escolhas equivocadas que tenhamos feito, sempre podemos retomar com humildade, pois nossas faltas, com certeza, nunca serão maiores do que o amor que Deus tem por nós.
e o exemplo do filho pródigo. Temos que voltar e pedir perdão. Perdão a nós mesmos, buscando no amor por nós, sem culpa, sem ressentimento, o amor por nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi o que nos ensinou Jesus. Por que ainda não percebemos os riscos que temos de viver longe do Pai? Por que não compreendemos que as dificuldades são maiores quando nos afastamos de Deus? Viver perto de Deus é estar em harmonia com o universo. Não é necessário estarmos sempre dentro de igrejas, fazendo orações e penitência. Basta termos a consciência tranquila. Basta estarmos em harmonia com as leis de Deus, em harmonia com o universo, cuidando da natureza, sendo bons pais, bons maridos, boas esposas, tendo um trabalho honesto. Desta forma, estaremos próximos de Deus, estaremos ao lado do Pai, como nos ensina Jesus. Viver em harmonia com Deus é também praticar a caridade para com o nosso próximo, amar o próximo como a nós mesmos. E de que forma podemos praticar esta caridade? Ajudando, conversando, ouvindo. Não só a caridade material, mas aquela caridade do ombro amigo, do olhar sereno, carinhoso para aquele irmão que precisa. Nos diz no Evangelho, no capítulo 15, que a caridade, esta que devemos praticar, ela é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal de ninguém, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Esta é a caridade que temos que praticar. A caridade que nos auxilia a não sentirmos vidas vazias, não nos sentirmos sem sentido nesta existência. E nós podemos perceber pela caridade, como nos diz o apóstolo Paulo nesta mensagem do capítulo 15 do Evangelho, que se conhece os bons cristãos pelo rastro e pelo perfume de caridade que esparjam ao seu redor. É uma corrente do bem. E neste período nós temos percebido muito ações caridosas, como que acontece na própria casa espírita, em que pessoas doam alimentos para compor ranchos, para alimentar muitos que necessitam. Doam alimentos para confeccionar marmitas. Outros irmãos levam até os lares. E esses alimentos são recebidos com carinho, com amor. É o doce perfume da caridade, que volta para aquele que a dá. Seja caridade material, seja caridade moral. Sempre quando nós estendemos a mão para alguém, recebemos em troca um sorriso, um olhar, um agradecimento. É a caridade que está sendo ativada neste momento. A caridade é o amor que Jesus nos ensinou em ação. É o amor em atividade, transformando e auxiliando.
auxiliando primeiramente quem a pratica, quem a faz, e a quem a recebe e devolve com um sorriso, com um olhar, com um agradecimento. E quantas ações podem ser realizadas pela caridade? Quantas famílias podem ser ajudadas? Quantas pessoas que são auxiliadas? Se estamos neste mundo para ajudar e para auxiliar, que a caridade seja a nossa ação primeira, ajudando quem está próximo de nós, ajudando a nossa família, sendo mais pacientes, amorosos, indulgentes, no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar onde nós possamos estar, que o sorriso, que a alegria, que o perdão e que o amor esteja sempre presente conosco, levando alegria, ânimo para as pessoas ao nosso redor. Com certeza, nestes momentos, não sentiremos vazio existencial, pois um sentido para a nossa vida, para a nossa existência, está sendo oferecido. E a pergunta que temos que fazer sempre é o que estamos fazendo pelo mundo, não o que o mundo tem para me dar, o que o mundo vai me oferecer, mas sim o que eu tenho de bom para dar para o mundo. Pois sabemos que Deus nos deu talentos a todos, só precisamos aplicá-los em ações no bem, em ações que alegrem, que protejam, que levem esperança, que fortaleçam e que nos façam progredir cada dia mais. Que possamos, meus queridos irmãos, escolher viver e agir, pensar como Jesus nos ensinou, sempre em sintonia plena com o nosso Pai, amoroso, justo e bom. Que Jesus fique conosco, agradecemos a oportunidade e vamos agora fazer uma oração, fazer uma prece por todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos pensamentos de quem nos ouvem, que todos possam receber neste momento este auxílio, esta ajuda. Quem quiser pode fechar os olhos para que possam receber esse auxílio, concentrando-se na figura do Mestre, na sua imagem serena, amorosa, que nos coloca diante dele, como se estivessem falando conosco. Jesus nos olha, estendendo a mão. Podemos sentir suas vibrações, nos auxiliando, nos ajudando. Que Jesus, nosso Mestre querido, auxilie a todos que se encontram neste momento em hospitais, principalmente estes que estão infectados pelo Covid, que sejam amparados, que Jesus possa conduzir as mãos dos médicos, dos pesquisadores, dos enfermeiros, para que auxiliem toda a humanidade neste momento, que recebam atenção, carinho, que sintam-se fortalecidos. Rogamos a todos os nossos governantes que possam ter medidas de auxílio, de ajuda para todos esses necessitados.
Que Jesus, nosso Mestre, permaneça conosco, que possamos seguir ao longo da semana com muita paz, com muito amor em nosso coração. Que assim seja.